E aí, tudo certo? Já pararam para pensar que as palavras não são só um monte de letras jogadas juntas? Na verdade, elas são tipo um Lego, sabe? Montadas com pecinhas menores, e cada uma delas tem um significado. Hoje, a gente vai decifrar esse código e dar uma espiada na arquitetura secreta das palavras do nosso português. Para começar, vamos pegar um exemplo prático. Pensem aí na palavra floricultura. Parece uma coisa só, né? Mas e se eu disser que ela, na verdade, é a junção de umas 3 peças diferentes e que cada uma tem uma função bem específica? Pois é, vamos descobrir que peças são essas. A chave para entender tudo isso está nesse conceito aqui, o morfema. Pensa que o morfema é tipo o átomo da palavra. É a menor partezinha que, sozinha, ainda tem algum significado ou uma função gramatical. Tudo que a gente vai ver daqui para frente, na real, são os diferentes tipos de morfemas que existem. Bom, para começar qualquer construção, a gente precisa de uma base, certo? A fundação. No universo das palavras, essa fundação tem um nome, é o radical. É isso aí. O radical é o coração da palavra. É aquela parte que geralmente não muda e que carrega a ideia principal, o conceito base. Por exemplo, todas as palavras da mesma família, tipo pedra, pedreiro, apedrejar, todas elas compartilham o mesmo radical, que é pedre. E agora um testezinho rápido, só para ver se a ideia ficou clara. Olhando para a palavra realmente, qual seria o núcleo de significado dela? Onde é que está o radical aí? Exatamente. O radical é real. É a partir dele que toda a ideia de realidade se constrói. As outras partes que vêm depois só estão ali para modificar ou classificar essa ideia central. Então, o ponto é, quando se acha o radical, se acha a alma da palavra. Certo, já temos a nossa base, o radical. E agora? Bom, agora a gente começa a encaixar outras peças para modificar ou até para expandir o significado. E o nome dessas peças é afixos. Olha que legal como a gente consegue ver os dois tipos principais de afixos aqui. De um lado, os prefixos, que vêm antes do radical. Pega o exemplo de desmatamento. O des ali na frente indica o contrário, né? A ação de desfazer. Do outro lado, os sufixos, que vêm depois do radical. Na mesma palavra, o mento transforma o verbo desmatar em um substantivo, o desmatamento. Simples, mas muito poderoso, não acha? Ok, então a gente já viu as peças que carregam o significado, como o radical e os afixos. Mas existem outras que funcionam mais como a argamassa da palavra, sabe? Elas não mudam o sentido, mas servem para conectar as partes e dar aquele acabamento gramatical. A primeira dessas pecinhas conectoras é a vogal temática. Ela é super importante, viu? Principalmente nos verbos. É uma vogal que aparece logo depois do radical, já preparando ele para receber as terminações. É essa vogal que mostra se um verbo termina em ar, er ou ir, como em falar, vender ou partir. E tem outra coisa. Às vezes, quando a gente junta dois morfemas, o som fica meio estranho, a pronúncia não flui. Aí a língua portuguesa, que é muito esperta, coloca uma vogal ou uma consoante ali no meio só para a palavra soar melhor. Pensa em gasômetro. Aquele O tá ali só para ligar gás e metro de um jeito mais bonito. É puramente por uma questão de sonoridade. E aí a gente chega na última camada da nossa construção, as desinências. Se o radical é o coração, as desinências são o cérebro gramatical da palavra. São aquelas terminações que dão informações cruciais para a gente. Gênero, número, pessoa, tempo verbal. E aqui a gente consegue ver isso bem direitinho. A desinência de gênero, por exemplo, que diz se é aluno ou aluna. A de número, que diz se é um aluno só ou vários alunos. E a desinência verbal, que é a mais impressionante de todas. Olha só em estabelecemos. Aquele mos no final já diz que somos nós, a pessoa, e ainda dá a dica do tempo verbal. É muita informação compactada em poucas letras. Muito bem. Agora que a gente já conhece todas as peças do nosso quebra-cabeça, radical, afixos, vogais e desinências, vamos fazer o caminho inverso. Vamos pegar uma palavra e desmontar ela, pecinha por pecinha. A nossa palavra desafio é estabelecemos. Uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas que está cheia de informação morfológica escondida. Tudo pronto para análise? Vamos lá! Começando a desmontagem. A primeira e mais importante peça, o coração da palavra, é o radical. Estabelece. É aqui que vive a ideia principal, de firmar, de instituir alguma coisa. Essa é a nossa base. Logo em seguida, vem uma peça de encaixe, o é. Essa é a nossa vogal temática. Ela está aí para fazer a ponte entre o radical e a terminação e de quebra já avisa que esse é um verbo da segunda conjugação.
E para fechar com chave de ouro, a terminação moço. Essa é a desinência verbal. E ela é incrível. Com só 3 letrinhas a gente já sabe que a pessoa do discurso é a primeira do plural, ou seja, nós. É ou não é uma verdadeira engenharia dentro de uma única palavra? Então, da próxima vez que aparecer uma palavra comprida ou desconhecida, não precisa ter medo. É só lembrar que ela é um quebra-cabeça. O desafio é achar o radical, ver se tem algum prefixo ou sufixo e entender o que a terminação está dizendo. A partir de hoje, o código secreto das palavras foi revelado. Fica a pergunta, né? Que outras palavras podem ser decifradas agora?